Gente, hoje com o maior carinho e prazer vamos estar aqui falando sobre relacionamentos de casal, fazer essa reflexão, né? Relacionamento que não é tão simples, tem tantas questões que envolvem o relacionamento e que hoje tanto eu quanto a Vanessa possa trazer conteúdos aí que sejam relevantes a vocês e espero que vocês aproveitem, né? Nós, tanto como terapeutas, como casal, né? Há mais de 20 anos casados, então acho que a gente tem muita experiência aí para passar para vocês. E que vocês aproveitam. Quer falar um pouquinho, Van? Não, eu estou aguardando aí o pessoal entrando, mas é isso que você está falando, né? Nós Sueli pensamos chegou, Nelson, Renata. Vou esperar o pessoal entrar mais um pouquinho, aí eu falo, o pessoal está entrando. Isso. E aí, Nelson, bem-vindo. A Meire tá junto. É live para ver em casal, hein, Nelson? Sueli. Chama o Wagner. Mais uma vez falando hoje, o Mercúrio retrógrado a gente já trabalhou aqui para não ter nenhum problema técnico. Boa noite, Rê, bem-vinda. Pessoal bom aí chegando. Isso. Boa noite, Elê. Lê. Giovana. Beleza, hoje tá no jeito, Vanessa. Hoje tá. Hoje vai estar tudo certinho. Som bom, ok, então, imagem Isabel, ok. A Isabel chegou também. Aqui então, fechamos a Giovana, 17 anos de casado. Que bom, muita luz aí para vocês. Que bom. Boa noite, Nelson. Muito bom também ter vocês aqui com a gente. Então, vamos lá. Os coraçõezinhos já estão subindo, Vanessa. Vamos lá. Como a Jaira, bem-vinda, Jaira. Faz tempo, saudades de você, querida. Boa noite, Adriana. Adriana. Esse primeiro momento é os cumprimentos, né, gente? Eu já tentei começar algumas vezes, mas espera aí. Vou dar mais uns minutinhos. Acho que a gente já pode ir dando uma introdução, né? Então, vamos lá. Já passamos até os 5 minutos nós aí. Nós em estar fazendo essa live para estar levando a vocês dicas de uma relação saudável mesmo, né? No consultório nós recebemos vários casais, muitas são as dúvidas, e nós reunimos essas dúvidas e tentamos que trazer algumas dicas que vão ajudá-los aí no relacionamento, né? Vão clarear muitas coisas, e tudo com o objetivo de uma relação saudável. Então, esse foi o intuito desse encontro, né? Levar dicas para uma relação saudável diante da dinâmica sistêmica, tá? Então, dentro das questões que sempre aparecem, que nós elencamos aqui, eu quero falar com vocês primeiro sobre relacionamento de casal, tá? Ele é algo para adultos. Adultos que se relacionam como casal. E dentro Avisa as crianças aí, é para adulto. Isso. Relacionamento adulto. Olha o Caio aí. O Caio. Tudo bom, Caio? Então eu vou retomar aqui. Tá. Relacionamento de casal, então, é para adulto. E nós temos que tomar muito cuidado com as projeções. Quando nós vamos, né, para uma relação, nós precisamos estar adultos para não projetar no outro as nossas carências, para não buscar no outro aquilo que falta. Quando eu vou para um relacionamento e eu não tenho trabalhado em mim todas essas carências, tudo que eu preciso para me sentir realmente inteira, eu vou buscar no outro. Eu fico esperando que o outro me complete, que o outro veja as minhas necessidades. E aí é um grande motivo para muitas discussões, para muitas brigas, não é, Renato? Muitos. Tem algo aí que eu acho que a gente já tem que começar olhando, assim, quando o casal se junta, até quando a Vanessa fala, né, a relação é para adultos, isso não quer dizer que os jovens não possam namorar, não formem casais, né? Estamos falando de uma relação de casado, né, um morar junto. Cada um de nós viemos de uma família. E dentro dessa família a gente traz muitas características. Características boas, ruins,
Na minha família eu aprendo o que é o certo, o que é errado, o que é bonito, enfim. E como é se juntar, né? Quando eu passo a conviver com uma outra pessoa e eu começo a entrar em contato com dinâmicas que de repente na minha família era super normal e na família da minha esposa aquilo é completamente louco. Então começam vários conflitos. Porque nós trazemos, né? Aliás, tem pesquisas, eu sempre falo isso, nós agimos de forma consciente de 5 a 13%. Então tem um mundo inconsciente aí que nós carregamos. E na relação com o outro a gente cutuca feridas, então começa a vir à tona uma série de outras questões. E como né? Eu sempre falo assim, o casal precisa criar uma rotina nova deles. Eu não posso e não preciso seguir a dinâmica que eu vivi com os meus pais, na minha família, com os meus irmãos. Hoje eu posso criar uma dinâmica com a minha esposa, que seja bom para os dois, que os dois possam entrar nesse acordo. Até daqueles pequenos detalhes. Eu deixava a toalha molhada na cama, por exemplo, era normal na minha casa. De repente, na casa da minha esposa, nossa, é uma hora absurda. Aí começa aqueles conflitos. O que você está fazendo? Você deixa. Então, os dois precisam se ajustar, né? Comunicação não violenta. Exatamente. Porque enquanto o casal não abrir mão das queixas e reivindicações, né, que ficam muito naquela questão infantil do que falta, o casamento não flui. Até só te cortando um pouco, Vanessa, a Giovana está perguntando aqui se trabalhar a criança interior ajuda. E aí tem a ver com o que você está falando agora, né? Exatamente. Isso. Muito, porque as nossas carências infantis a gente acaba projetando no nosso parceiro. Exatamente. Por isso que é importante uma terapia, se eu estou sentindo essa necessidade, buscar uma ajuda para que eu possa sozinha me preencher diante de tudo que foi, trabalhar uma questão de aceitação, e hoje eu busco me preencher e não busco que o outro preencha esse espaço vazio. Porque nós vamos continuar falando aqui, né? Não vou entrar nisso agora, até porque quando eu começo a projetar nessa relação um pai ou uma mãe, muitas outras coisas vão desandando, né, Renato? Sim. Sabe aquela coisa que é bem comum, né? Quando um começa a cobrar do outro as suas carências infantis. Então, você não olha para mim, você não fez isso. Quando o parceiro espera que o outro faça, aquilo que ele acha, eu crio uma expectativa. Então, eu vou, na minha expectativa, imaginar que a minha esposa vai fazer algo por mim, mas ela não está nem sabendo, que de repente eu gosto daquilo. Então, será que eu falei? E aí fica aquela, mas se você me ama, você sabe. Então, quando a gente consegue expressar, falar dos nossos desejos, do que a gente gosta, e não assim, você nunca fez isso para mim. Aí o outro nem sabia. E projeção infantil é fato. Então, eu tenho os meus traumas, todos nós temos, né? Bem-vindo ao clube, que a gente traz da nossa infância. E quando eu passo a conviver com a minha parceira, né? O meu parceiro, enfim, o que acontece? Muitas vezes que aquela pessoa toma uma atitude que cutuca uma ferida minha, que muitas vezes eu nem sei, hein, gente? Essa ferida vai dar um disparo de gatilho e eu vou atacar a outra pessoa. Um monte de justificativas. Só que nesse momento eu estou olhando para o todo ou eu estou olhando para a minha história? E normalmente, como isso é inconsciente, aí começa aqueles fights mesmo. Exatamente. Um segundo item muito importante para ser olhado na relação é a prioridade. A relação do casal precisa ser a prioridade. Então, eu vou para uma relação, eu estou deixando... Tem pergunta aqui. Pessoal, eu vou falando, daqui a pouco eu respondo, tá? Não estou conseguindo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O Caio está falando aqui que é bem difícil fazer tudo isso. Tudo isso ao mesmo tempo. Calma aí, Caio. Você já vai entendendo como que é o esquema aí. A questão da prioridade. Quando eu falo que a família atual é prioridade, então, como o Renato disse, eu vou para uma nova relação, eu estou começando lá um relacionamento, nós estamos vindo de dinâmicas diferentes e muitas vezes a família vai começar a interferir no sentido de que assim, olha, então todo domingo a gente já vai combinar de fazer isso todo junto. Aí vem a família do Renato, não, olha, a gente vai fazer também tudo junto. Tá, e eu e meu marido, nós acabamos de formar, né, uma nova família e a nossa vontade, onde que fica? E nós já vimos muitos casais que sim, que se atropelam, tentam satisfazer os dois lados, a família da mulher, a família do homem, e eles mesmos não conseguem ter uma vida com escolhas deles.
Eles ficam presos ainda às dinâmicas das famílias de origem. Então, como é construir essa vida a dois agora, com autonomia, como o Renato disse, trazendo para a relação atual o que eles acreditam ser o melhor? Não deixando que essas interferências da família de origem venham. Vai ter dia para visitar todo mundo, vai ter situação, né, que vamos para um lado, vamos para o outro, mas a prioridade tem que ser a escolha do casal. Exatamente. Giovana fez uma pergunta aí, Giovana, eu já vou responder para você. Só quero comentar uma questão aí que a Vanessa trouxe. Outra vez nós vamos precisar de um assessor para anotar as perguntas que elas vão passando. Gente, sinto muito, não vamos talvez conseguir responder todas as perguntas, mas na medida possível a gente vai respondendo com o maior carinho para vocês. Isso. Bom, isso é fundamental. Eu tenho que ter mais força. Onde é a força maior? Na família atual e não na de origem, gente. Isso gera muita confusão. Eu vejo muitas pessoas que priorizam a família de origem. Então, elas estão voltadas para trás. Então, atrás de mim vêm os meus pais, atrás dos meus pais os meus avós, bisavós e assim por diante. E lá atrás é a morte. Eu preciso pôr energia para frente. Aí fica assim, mas vai virar as costas para a família? Como se fosse algo assim doentio. E, aliás, é bíblico, né? Abandonar pai e mãe para constituir sua própria família. Eu nem gosto dessa palavra abandonar, porque não é um abandono. Claro, eu vou conviver com os meus pais. Eu saio com muita gratidão, mas eu vou construir a minha própria vida, a minha própria dinâmica. Eu vou pegar tudo que foi bom lá atrás e fazer. E pode ser que seja muito diferente, tudo bem. Eu não preciso repetir. E aí acontece o quê? Por exemplo, aquela sogra, aquela mãe ou pai, ou sogro que começa a chegar na casa e querer às vezes mudar as coisas de lugar. Começa, né? Esses dias eu atendi um cliente onde a mãe dele chegou na casa dele e saiu mudando tudo de lugar. E aí a mulher dele tinha saído, quando chegou em casa tudo mudou os enfeites de lugar. E assim, mas eu só queria ajudar. Vocês percebem que tem uma invasão aí? Então assim, eu estou na casa do outro, eu posso estar na casa do meu filho, a casa é dele. Eu não posso chegar lá e sair mudando as coisas, ou querer pôr do meu gosto, ou achar que é o certo. Não, filho, mas você tem que fazer isso. Isso era quando ele é criança. A partir do momento que você é adulto, então cai no que a Vanessa falou, né, do relacionamento para adultos, a partir do momento que eu sou adulto, a decisão é minha. Não preciso agradar e nem da autorização dos meus pais, nem de sogra, nem de sogro. Então que vocês possam blindar essa relação, né, para vocês seguirem de uma forma mais individual entre vocês e não deixando a família de origem interferir. Só quero, Sim. Vanessa, comentar, a Giovana tinha perguntado aqui como lidar com a resistência do parceiro, né? É uma pergunta muito aberta, não sei se eu vou conseguir te responder como você gostaria aí, Giovana, mas depende de que resistência é essa. De repente, o que eu acho que é certo para mim não é certo para o outro. Aí eu acho que a gente cai num lugar onde nós vamos falar mais para frente, que é a aceitação. Eu aceito o outro como ele é. Agora, a resistência, precisa ver que resistência você está falando, né? Mas nós vamos falando, a gente vai falar mais sobre isso na parte da aceitação. Ainda falando sobre prioridade, é importante, nesse ponto aqui, trazer para vocês algo que gera muita confusão em casal, muita confusão, que é querer saber como foram os relacionamentos anteriores, tá? O relacionamento atual é a prioridade. Para que eu tenho que ficar trazendo para minha relação, perguntando, e aí, Renato, como que foi seu relacionamento anterior? O que vocês faziam? Como era? O relacionamento anterior, ele precisa ser respeitado. Eu preciso trazer no meu coração tudo que foi de bom, com muito respeito, e guardar comigo. Não é algo que eu preciso ficar compartilhando com o outro, querendo saber quantas e quantas confusões são geradas. Você vinha aqui com a pessoa também? O que vocês faziam? Pra quê? Então, relacionamento atual é a prioridade. Eu não tenho necessidade de saber o que foi, como foi. Conhece isso, Renato? Muito. Gente, todos nós temos um lado nosso, que é a nossa individualidade. E temos um lado nosso, que é para nos relacionarmos. Então, eu tenho a parte minha que eu me relaciono, a outra parte minha individualidade. O que eu fiz no passado, antes de namorar a minha esposa, antes de casar, pertence à minha individualidade.
E o que ela fez pertence a dela, e isso deve ser respeitado. Tem casais que às vezes ficam numa cobrança. Não, mas eu quero saber tudo que você fez, com quem você namorou, com quem você transou, enfim. E aí a pessoa conta tudo que ela fez. E depois é interessante que isso gera uma série... Normalmente, viu, gente? Gera muitos conflitos. Aí um dia encontra essa pessoa. Nossa, aquela pessoa que você namorou estava lá nesse lugar. Aí vira cada briga. Aí é como se o outro fosse um inimigo. Então, assim, qual a necessidade? Eu não posso interferir na individualidade da minha esposa. E nem ela na minha. O que eu fiz pertence a mim, e o que ela fez pertence somente a ela. A partir do momento que estamos juntos, aí temos um contrato juntos. Então é a partir daí. E outra coisa importantíssima, isso eu vejo que é muito difícil para muitas pessoas. Nós devemos agradecer, aceitar e honrar os que vieram antes. Então, por exemplo, imagina que a minha esposa era casada com outro homem. Se hoje eu estou com ela, eu preciso agradecer e incluir esse outro homem. Incluir é aqui dentro de mim, porque graças a ele, hoje eu estou com ela. E não virar um inimigo. É um tal de ex-relacionamento virar inimigo. Nossa, eu odeio aquela pessoa. E às vezes até ataque entre os dois, né? Como é que você foi se relacionar com uma pessoa dessa? Porque olha o que você fez com a sua vida, você é louco, enfim. Aquela série de julgamentos, ataques. E é claro, hein, gente? Dica: quando eu começo a atacar um ex-parceiro da minha esposa, é porque no fundo, sabe por que eu faço isso? Porque eu me sinto mais fraco, eu me sinto inseguro e estou morrendo de medo que o outro seja melhor que eu. E aí eu fico atacando. Se eu estou seguro, não preciso atacar. E se ela se relacionou com outra pessoa, ok, qual que é o problema? E que bom, faz parte. Se não fosse assim, hoje eu não estaria com ela. Então nós devemos honrar, respeitar. Não precisa virar grande amigo, não precisa trazer em casa nada disso. Mas respeite e aceite. Chega de ficar brigando, discussão por causa de ex, hein, gente? Isso aí não leva a nada. Aliás, leva, né? Leva a fim de relacionamento. Sim. A Gil, acho que a sua pergunta foi respondida, né? O Renato acabou de falar essa questão, respeitar, deixar no passado e seguir em frente, mas sempre com muito respeito. E ainda dentro do tema da prioridade, pensando em filhos, tá? Hoje o que nós estamos vendo muito são casais que dão prioridade de escolha aos filhos. São os filhos que escolhem o que é melhor, o que nós vamos fazer. E isso é muito complicado para uma relação, até porque olha o lugar que eu estou colocando os meus filhos. Para eles é muito pesado. Então é importante que, enquanto pai e mãe, nós vamos assumir as responsabilidades de escolha da família. Uma vez ou outra acontece alguma situação, né? Vamos ser democrático, todo mundo vai participar, mas o que nós temos visto muito são casais que vivem em função dos filhos, fazendo a vontade dos filhos. E aí é outra relação que tende ao fracasso. Exatamente. Essa questão de filhos aí também é importante. Aliás, eu quero até voltar um pouquinho aí, Vanessa, nessa questão dos filhos, no momento que o casal tem filhos. Então imaginem lá, o casal não tem filhos. É um relacionamento de casal, marido e mulher. E estão lá juntos. Independente de ser homem, mulher, não é essa a questão. São dois adultos que se relacionam. A partir do momento que entra um filho, eles se tornam pais, né? Pai e mãe desse filho. Só que o ser pai e mãe não deve, de forma alguma, anular o casal, o marido e mulher. E tem casais que, quando eles se tornam pai e mãe, eles deixam de se relacionar como marido e mulher. E aí gera uma série de conflitos. Eles vivem apenas como pai e mãe. Então eles vão fazer tudo para os filhos, vivem somente para os filhos. E é claro, gente, vai perder o tesão dessa relação. Eu não quero aprofundar mais isso agora, que a gente vai falar da parte de sexo, né? Daqui a pouco tem parte de sexo, gente. Aí a gente vai falar sobre isso. Mas assim, quem é a prioridade? Quem veio antes? Lembra que eu falei a prioridade é quem veio antes. Quem veio antes? O casal. Os filhos vieram depois. Quem coloca as regras em casa? Filhos ou os pais? Hoje em dia eu vejo às vezes muito invertido. Eu vejo às vezes os filhos colocando regras, são os pais. E o filho tem que crescer e começar a se incomodar mesmo com esses pais. Porque é isso que vai gerar força para ele sair. Não aguento mais meus pais. Isso, vai para a vida. Segue sua vida. Se tiver bom demais, os filhos mandam e desmandam, faz tudo o que quer, esse filho não sai de casa, né? Vai ter 30, 40, 50 anos, está lá morando com papai e mamãe. Aqui, né,
Cabe uma frase dos pais para os filhos: queridos filhos, nós somos os pais. Vocês são os Exatamente. filhos. Nós somos os grandes e vocês são pequenos. Então, as escolhas Isso. e as prioridades são nossas, tá? Indo para o tema agora, outra dica muito importante que nós elencamos aqui para trazer para um relacionamento saudável é o equilíbrio no dar e receber. Tá? E o equilíbrio entre o dar e receber, eles devem acontecer de maneira recíproca entre o casal. Um não pode ficar maior que o outro. Um não deve se achar maior que o outro. Aí entra até um pouquinho, né, Rê, no que a Gil estava falando, de querer que o outro, né, mude. Nós vamos entrar aí bem nesse caminho. Uhum. A questão de eu estar fazendo algo de bom para o meu parceiro ou para minha parceira. Então, vamos pensar assim, eu gosto sempre de usar esse ponto de equilíbrio. Então, numa relação, por exemplo, eu e o Renato, eu vou lá e faço algo de bom para ele. Aí eu subo um degrauzinho. O Renato ficou aqui. Aí o Renato vai lá, faz algo de bom para mim e nós nos equilibramos de novo. Aí ele vem, faz um outro movimento com algo bom. Eu vou lá e equilibro. E assim nós vamos pulsando de maneira equilibrada. Isso. Agora, se eu tô aqui, aí eu venho, faço. Renato continua aqui. Aí eu venho, faço. Faço. Tem um desequilíbrio. E muitas vezes o que está aqui não vai dar conta, porque ele não vai ter essa força para retribuir tudo isso. Não é mesmo, Renato? Cara, isso é fundamental. Gente, presta atenção nisso. Chega até um pouquinho mais perto aqui. Relação, lembra que a Vanessa falou? Dois adultos. Então, por isso que o equilíbrio no dar e receber é fundamental para sustentar um relacionamento saudável. Se só um dá e o outro só recebe, é uma relação pai e filho, mãe e filho, uma relação maternal. E é claro, a relação quebra, perde o tesão essa relação. É um que faz tudo e o outro só recebe. O que recebe fica de coitadinho querendo receber do outro. Ah, você tem que fazer por mim, ó, você não olha mais para mim, ó, o que você está fazendo? É a criança. E o outro é o que faz tudo. Hoje eu vejo, por exemplo, de exemplos aqui que eu tenho no consultório, eu vejo muitas mulheres assumindo esse lugar, né? Eu penso que em todo esse movimento, talvez esse é um tema para uma outra live aí, né, Vanessa? Essa questão do feminino, enfim, acho que a mulher veio se fortalecendo e buscando, mas às vezes tem mulheres que parece que querem demais e ela quer se tornar o homem da casa, é a que resolve, é a que faz tudo, sabe? Ela assume um lugar que muitas vezes vai além. E os homens às vezes vão ficando muito infantil. Então, só gente, vou fica... dar uma lissadinha nesse tema aí, faz só uma paradinha. Nós estamos vivendo um momento que as mulheres estão entrando até num desequilíbrio tão grande que, assim, elas vão jogando o feminino fora e vão se perdendo. E eu aí até... o feminino... desculpa, Vanessa, pode continuar. Pode continuar aí, mas a questão, assim, que eu quero dizer, assim, que às vezes ela vai assumindo de uma tal forma e ela vai desequilibrando tanto, porque ela entra num comando da relação que se perde. E aí ela acaba trazendo muito mais o masculino para ela, nessa força do ir, e o feminino acaba ficando de fora. Então tem muitas mulheres que estão, eu vou usar a palavra aqui, se empaldeirando e jogando o feminino fora nessa questão do desequilíbrio também. Mas é tema para um outro encontro. Pode continuar. Sim, desculpa. aliás... Eu falo muito aqui no consultório, aliás, eu tenho clientes aqui, bem-vindos, que estão assistindo a live, que também já ouviram falar isso. Corta o pinto, para de querer ser o homem da casa, né? Volte para o seu lugar, né? Seja a mulher, se permita ser cuidada. E aí o que acontece? A mulher entra muitas vezes nesse lugar e o homem fica infantil. Claro que ele também é responsável, né, gente? Não estou falando que a culpa é dela, não. Os dois se encaixam nesse perfil, fica um aqui, outro aqui. Então, essa vira mãe do marido. Conhece mulher que é mãe do marido? Inclusive, um dia, a Vanessa estava aqui comigo num trabalho de constelação, onde uma pessoa veio constelar e estava bem nessa dinâmica, né? Ela cuidava do marido e na constelação mostrou muito isso. Ele era o filhinho, ela era a mamãe. E aí, eu brinquei, né, com ela. Falei, ó, mais um pouco ele vai começar a te dar presente Dia das Mães. E aí ela falou, Renato, isso já acontece. E aí foi até engraçado, né? As pessoas riram. Mas assim, é triste isso, né? Aí ela viu o lugar que ela estava que nem não percebia.
Aquilo estava no inconsciente. Ela recebia presentes do marido de Dia das Mães. Então, até quando se tem filhos, tem casal que fica se chamando de pai e mãe, e não é pai e mãe, né? Continue chamando pelo nome, de amor, de qualquer outra coisa, mas não de mãe. Imagina eu chamar minha mulher mãe, mãe. É broxante, hein? Não vai dar tesão nenhum. Então, a mulher... O Jair está colocando uma coisa aí que é importante, que é um não pode sufocar o outro, exatamente. Numa relação de equilíbrio não acontece esse sufocamento. Isso. Então, que os dois se dê esse espaço. Por isso, assim, é respeitar a individualidade. Né? Então, assim, um respeita a individualidade do outro. Eu tenho a minha individualidade e tenho um lado para me relacionar. Por isso que casal também que fica grudado demais, também se quebra essa relação, porque sufoca, sabe? Vira aquele Big Brother, todo mundo grudadinho. Então, nem distante demais e nem junto demais. Mas tem que ter um momento distante e tem que ter um momento junto. Isso é muito gostoso. Com certeza. A questão da individualidade, né? É o próximo item que a gente deixou aqui, salvo, que o casal precisa ter esse espaço de individualidade. E muitos casais estão perdendo isso no ter que fazer tudo juntinho. Então, tudo que vai fazer junto, se não tiver junto, é porque não ama, porque não gosta. Então, assim, eu não posso fazer um curso a 20 quilômetros daqui porque eu já não amo, porque eu não gosto. Eu não posso sair para fazer algo porque eu gosto. Sufoca, de novo. Exatamente. Então é necessário que o casal tenha individualidade, que cada um tenha seu espaço e que esse espaço seja respeitado pelo outro. Não é porque nós não vamos estar juntos. E aí a importância de se estar adulto na relação é entender que o outro precisa do espaço dele, que ele tem coisas que o Renato gosta, que eu não gosto. E eu respeitar esse momento dele estar na individualidade dele, eu estar na minha, que eu possa estar num cômodo lendo um livro, ele estar no outro. E tá tudo bem. Não precisa ser tudo juntinho e grudado. Exatamente. Individualidade sempre traz equilíbrio na relação, se respeitar essa individualidade. E, de novo, quem que precisa ficar grudado, gente? Voltamos lá para a infância, é o bebezinho. O bebê tem que ficar grudado na mãe. Então, aquela pessoa que é carente demais, tudo tem que ser grudado, tudo tem que fazer juntinho, e se afastou um pouco, acha que o outro abandonou, ou morre de medo que o outro vai trair, que vai acontecer qualquer outra coisa. Então, é uma criancinha que precisa ali do colinho da mamãe e do papai. Então, dois adultos, né, gente? Isso não é libertador, você tem um relacionamento, sei lá, você vai fazer um curso em outra cidade, vai fazer esse curso, você vai sair com seus amigos, você vai jogar bola com seus amigos, você vai tomar um chá com as suas amigas, ou uma cerveja, um chopp, não importa. E depois se junta. Casal que fica grudado demais não sente nem saudades. Você tem saudades do teu marido, da tua esposa? Nossa, eu não sei nem mais o que é isso. Não é gostoso sentir saudades? Você fica fora e fala, nossa, estou morrendo de saudade, não vejo a hora de encontrar minha esposa, ou meu marido ir lá dar um abraço, estar junto. Então se permita, né? Se permita ter esse lugar. E isso é se apoderar de você mesmo, né? Eu tô bem comigo, eu consigo ficar bem comigo na minha solitude. Não é um momento de solidão, é um momento de solitude. Eu tô olhando para mim, é um momento que eu vou priorizar as coisas que eu gosto, eu vou fazer as coisas que eu gosto. O pessoal tá colocando, a Denise tá colocando, no namoro também funciona? Exatamente. E é o que o Renato disse. Mesma coisa. É o gostoso do estar longe, vai ver. Então, assim, passamos o dia longe, vamos ter todo aquele contato agora e trocar as experiências do dia. Isso é muito bom. E dentro da questão da individualidade, aqui, reforçar novamente que o casal, pensando agora em casal, também precisa desse espaço de individualidade com relação aos filhos. Muitos casais não conseguem, depois de ter filhos, ter também esse espaço da individualidade do casal. Então, é um sair só o casal juntos, ter um momento juntinho para curtir novamente. Então, esse movimento de individualidade enquanto casal também é muito importante. E não deve ser esquecido. Exato. Danilo entrou e bem-vindo, Danilo. Vou responder uma pergunta da Giovana aí, ela falou a respeito da pandemia, né? Pois é que já são mais de 100 dias, algumas dicas para casais e realmente tem muitos casais tendo muitas dificuldades, né? Isso aqui também caberia um tema de uma live inteira para a gente falar, então eu vou falar por cima, mas espero que eu consiga passar aí uma informação que seja saudável, Giovana.
Eu vejo assim, tem algumas estatísticas que estão tendo muitas separações, em alguns países mais, outros menos. Enfim, eu penso que se o casal ele já estava tendo alguns problemas, esse problema vai aparecer mais, porque eles passaram a ficar mais juntos. E tem casais que eles convivem, assim, eles moram juntos, mas não tem praticamente mais nada de relacionamento. E no momento que fica junto demais, começa a entrar em choque. Vocês querem ver onde acontece isso? Casal com filhos. Casal que vira só pai e mãe e anula marido e mulher. Às vezes nem relação sexual tem mais. Tudo é com os filhos, filho dorme na cama, fica ali. O que acontece? A hora que esses filhos saem de casa, é um caos. Aí a mãe surta, o pai também não aguenta. Ai, olha, mas como? Vai embora. E esses filhos saem, aí o casal vai ter que um olhar para o outro. É quase um quem é você, né? Porque já até esqueceu quem é o outro. Não tem mais nada ali. E aí começa a entrar em conflito. Aí começa aquela coisa de ficar se ranhetando, ficar discutindo, brigando. Sabe aqueles casais que ficam só brigando, tudo discute? Então é importante o espaço. Na pandemia, uma dica que eu acredito ser saudável é dentro da própria casa, gente. Mas converse com seu parceiro. Fala, eu preciso ficar um pouco sozinho, que seja no quarto, na sala. Não tô. É como se eu não tivesse. Fala pro outro. Não é desamor, não é nenhum problema. Para não ficar aquela coisa, eu tô aqui, tá bom. Aí você, sei lá, quero ler. Você começa a ler um livro, a pessoa, amor, ó, precisa fazer tal coisa. Bem, precisa fazer não sei o quê. Enfim, João, tem que fazer tal coisa. Maria, né? E aí acaba sufocando, outro não aguento mais, preciso sair daqui. Então, se respeitem, né? Procure manter mais distância. Quando conversar de uma forma mais harmoniosa. Isso é saudável, mas tenta ter a individualidade mesmo, às vezes não podendo sair de casa, por mais difícil que seja, né? Mas é possível. E você passou por um assunto aí bem importante, que é a questão da individualidade do casal na cama, né? Quantos Sim. casais, depois que os filhos nascem, trazem o filho para dormir junto? Ah, uma noite ou outra aconteceu, tem um pesadelo. Tranquilo. Agora nós sabemos de dinâmicas constantes. Então, todo dia eu tenho meu filho ali no meio do casal, dormindo junto. O que colocaram aqui? Mas se quando você fala, a pessoa não te dá essa individualidade. Espera lá, Caio, que a gente já responde isso. Então, essa criança Boa pergunta. tá no meio da individualidade do casal. Essa relação tende a quebrar. Porque o que vai acontecer? Com uma criança ali no meio dormindo, esse casal provavelmente vai diminuir muito a rotina do sexo, que é o que a gente vai falar mais adiante. E aí, olha o peso que fica para essa criança. Já estou pensando lá na criança. De carregar o insucesso do relacionamento dos pais, porque muitas vezes a necessidade de dormir no meio dos pais não é da criança, e sim do casal de trazer a criança para eles se sentirem seguros que a criança está ali, e muitos até mesmo para ter essa quebra e não ter esse contato sexual constante. Então, ó, meu filho tá aqui, né? O nosso filho tá aqui, não vai dar hoje, vamos deixar para amanhã, só que amanhã ele tá aqui de novo, depois da manhã, e isso vai indo. Conhece também essa história, né? Sim. Isso aparece Você quer responder a pergunta do Caio? Senão eu já respondo agora. Pode responder, sim. Caio, prepara a canela aí, sinto muito, mas vai na sua canela essa. Você perguntou aqui, mas quando você fala e a outra pessoa não te dá essa individualidade, isso é mais comum do que vocês imaginam. Só que assim, de quem é essa responsabilidade? É de quem não dá ou é de quem está querendo e não está conseguindo? Claro que envolve os dois. Só que assim, eu preciso respeitar a minha individualidade e eu vou exigir isso. Não é um pedido. Por quê? A minha esposa não é minha mãe. Se eu ficar criança, eu vou precisar da autorização dela. Ah, mas deixa eu fazer isso. Você deixa eu jogar futebol com os meus amigos? Você deixa? Não é deixa. Eu vou fazer aquilo que é saudável para mim. Se o outro se sente ofendido, ou se o outro acha que isso é uma traição, que não funciona, então aí, se não entrar em equilíbrio, querido, sinto muito, não dá certo esse relacionamento. Mas isso é saudável para os dois. Só que tem que ser dos dois lados, hein? Às vezes tem gente assim, eu quero ter a minha individualidade, mas a minha esposa não. Eu não deixo ela fazer. Então, assim, ninguém é dono de ninguém na relação. E o amor, ele se fortalece muito quando tem esse espaço.
Então, toda vez que tem um problema, eu sempre falo para os casais, 50% é de cada um. Não é só o outro é culpado. O outro não deixou. O outro não deixou, lembra? Ficou um maior. O maior domina. Então, assim, é meu. Sei lá, por exemplo, eu sou apaixonado em pedalar. Então, assim, eu gosto. Vamos supor que a minha esposa fala assim, não, mas eu não aceito que você pedala. Então, sinto muito, vai continuar não aceitando. Eu vou, porque isso faz parte, isso é meu. E eu não vejo problema nenhum. Agora, se isso para ela é um problema, ela tem que resolver. E se ela também não resolver, aí a gente vai entrar em conflito. Se isso for o suficiente para acabar a relação, infelizmente é uma pena, mas o outro está querendo determinar o que o outro pode ou não fazer. E aí é o desequilíbrio, né? Porque um fica maior que o outro, se achando no direito de determinar o que o outro vai fazer ou não. Isso. E a Nath colocou uma coisa bem importante. Aceita que dói menos, a Gil colocou. Uma coisa importante que a Nath colocou, assim, você também precisa se posicionar, porque também algumas vezes eu quero meu espaço, mas aí eu não me posiciono. Eu espero que o outro adivinhe que eu quero. Ou que o outro adivinhe que eu não tô gostando. Aí, ao invés de falar, muitas vezes eu faço cara feia, fico emburrado, tá. Mas, e como é eu me posicionar? Sim. Certo? Quando o outro vem com essas questões de impedimento, fala. Gente, a gente tem que partir assim, de um lugar. Como adulto, eu sou o dono da minha vida e das minhas escolhas. É claro que num relacionamento, eu vou entrar em acordos com a pessoa que eu me relaciono para algo que seja bom para os dois. Para os dois dentro de um equilíbrio, e não o que é bom só para o outro. Exatamente. Senão vai lá de novo. A Gina Carato tá aí, hein? Oi, Gi, seja bem-vinda. Bem-vinda. Ainda dentro dessa questão, né, da individualidade, eu vejo muito importante aqui de ser colocado e essencial para a relação a questão do autocuidado. Muitos casais, né? Muitos casais depois, assim, no namoro é tudo lindo, maravilhoso, eu me arrumo, tô sempre cheirosa, bonita, arrumada, né? Para seduzir o outro. O meu parceiro também tá sempre arrumado, sempre bonito para mim, enquanto a gente namora. E quando casa, aí começa, não, eu vou pôr aquela blusinha mesmo, sabe? Tá bom, vai chegar em casa, tô cansado, já coloca aquele pijama que não combina com a meia, que não combina com a... Nossa, que vira aquela confusão toda. E isso tira um encantamento. Como é você tá bonito para o outro, se cuidar para o outro? Uhum. Muito importante. E o mais importante de tudo, chega perto, se cuidar para você. Como é eu mesmo em casa poder cuidar de mim? Me vestir de um jeito que eu me sinta bem, mesmo estando em casa? Não é proibido. E eu já ouvi várias e várias vezes quando ele se arruma ou quando ela se arruma, simplesmente para estar em casa, porque eu tô bem comigo mesmo e ouve. Aonde você vai? O que você vai fazer? Por que você se arrumou? Para quem que você se arrumou, né? Pior, para quem você se arrumou? Isso quebra todo o encantamento. Eu preciso, em primeiro lugar, me arrumar para mim, me cuidar para mim. Mas, ao mesmo tempo, é um ato de amor para o outro. Eu também estou bonita, bonito para o outro. Assim como era lá na relação, no começo do namoro. Pensem bastante nisso, tá? O quanto que é importante a gente estar bem, se priorizar, tá sempre atrás desse autocuidado, para manter essa magia do encantamento, tá? Bem importante. O que você pensa sobre isso? Aliás, Vanessa, você está linda e maravilhosa. Gente, uma coisa que eu sempre falo é assim, casamento não é concurso público. Então, fazendo essa metáfora, quer dizer assim, aí eu preciso passar no concurso. Depois que eu passei, agora, por que você quer fazer? Porque eu tenho estabilidade, tenho segurança. Nossa, aqui eu estou garantido, vou aposentar aqui. E é uma pena que tem muita gente que pensa que o casamento ele é concurso público. Eu entro no casamento, assinei lá, prometi lá que eu vou ficar para sempre, que eu vou ser fiel para sempre, que até que a morte o separe, pronto. Trancou, né? Parece que está trancado na chave. Agora
eu não preciso fazer mais nada porque eu estou garantido, ninguém pode me mandar embora. E aí se deixa de investir não só na sedução, não só na relação, mas em si próprio. E inclusive faz isso que a Vanessa falou, começa até a agredir o parceiro, porque o parceiro está bem arrumado, gente. Olha que coisa. Na hora que começa a namorar, a conta, sabe que a conta não bate, né? Começa a namorar. Nossa, então eu vejo aquela mulher linda e maravilhosa, sensual, falo, nossa, que mulher, olha como ela tá linda, cheirosa, gostosa. E aquilo vai me atrair, eu vou me aproximar. Como eu vou me aproximar? Com a camisa do vereador lá, vote em tal pessoa, né? Meia furada, enfim, não. Eu vou, opa, peraí, deixa eu arrumar meu cabelo, deixa eu pôr uma roupa bonita, porque eu quero encantar aquela pessoa. E aí eu vou buscar essa sedução. E aí é interessante, né? Muitas vezes quando acaba isso. Ah, agora eu posso ficar só com aquele pijamão todo largo para dormir, aquela calça de moletom que eu todo dia uso a mesma. Vou ficando sempre naquele lugar. Obrigada. E aí, é claro, isso vai perdendo o encantamento da relação. Aí você quer que o outro te ame, sendo que você se larga. Aquela barriga gigante, sabe? Eu não vou mais fazer atividade física. E aí eu não me cuido mais. Isso tanto homem quanto mulher, né, gente? E aí o que acontece? Vai perdendo encantamento. Aí eu não me cuido, aí eu me incomodo se a minha mulher se cuida. Ela tá lá bonita, mas como é que você vai? Onde você vai com essa roupa? Aí eu fico dando ordem. Por quê? Porque no fundo eu sei, é uma insegurança minha, né? No fundo eu sei que eu tenho risco de perder. Porque quando ela vai toda bonitona e eu aqui todo largado. E aí é interessante, porque normalmente quando acontece uma separação, e isso aí, acho que vocês olham isso aí muito fácil, porque em rede social é fácil aparecer isso, a pessoa separa, ela tá lá, tá acima do peso, tá lá toda mal cuidada, separou. Gente, ela se transforma. Aí ela começa a fazer atividade física, começa a fazer dieta, muda a foto do perfil, começa a pôr umas roupas todas mais bonitas, mais sensual, aí muda, né? Mas fala, gente, o que aconteceu? Separação fez bem, então. Aí a pessoa começa a ter que investir nisso, por quê? Porque aí ela precisa ir à caça de outras pessoas, precisa ser vista, e dentro do casamento ela estava lá sufocada dentro da caixinha. E aí depois, agora eu preciso fazer. Então, gente, não é gostoso, saudável, você chegar em casa, a pessoa tá lá bonita. Eu entendo que você não precisa fazer isso todo dia. Então, por exemplo, eu tô em casa, de repente, sei lá, vamos supor que eu tô mexendo no jardim de casa, tô lá tudo suado, nossa, minha esposa vai chegar, deixa eu tomar um banho e ficar todo bonitão. Vai dar pra fazer isso sempre? Não, mas faça de vez em quando. Se arrume pro outro pra ficar em casa. Aliás, a Giovana falou da pandemia. Pandemia se arruma, gente. Vocês não saíram esse sábado à noite? Se arrume, coloca lá uma roupa bonita de sair, faça um jantar gostoso, com um bom vinho, com uma velhinha na mesa. Sabe, faça isso. A gente tem esses recursos. Não precisa ser só quando sai, só quando eu vou numa festa. Não, eu vou fazer isso por mim e para a pessoa que eu amo. Exatamente. Então, regrinha básica, se cuide, se ame, se valorize, passe na frente do espelho, admire a você mesmo. E aí, com todo esse carinho com você, você vai levar esse amor para o outro também. E, continuando ainda nessa questão do outro, né, de olhar e de ter essa troca com o outro, a gente vai entrar no tema de ciúmes. Tô rindo, tô me divertindo com os comentários aqui, viu? Tô me divertindo com os comentários aqui. Pode continuar. A questão do ciúme, né? Porque se eu amo, eu liberto. Se eu amo, eu confio. Eu dou asas para que ele vá e volte. Então, quando eu sinto essa insegurança, quando, sabe, eu acho que tá faltando algo que ele vai. Será que eu tô olhando como adulta para essa relação? Normalmente, não. Eu tô com medo que seja um pai ou uma mãe, e eu fico como criança, que eles vão e não volte para cuidar de mim, porque enquanto adulta, mesmo que ele não voltar, eu me sustento em mim. Então, como que tá essa questão do ciúme? Como que vocês veem essa questão do ciúme? Isso é muito importante. Eu preciso respeitar o espaço do outro. Eu preciso, novamente, entrar na questão da individualidade do outro. Vocês estão trazendo frases aí um para o outro. Renato, vou soltar as frases. Sem você eu não vivo. Você é a minha vida. Você é a razão do meu viver. Não sou, não.
É muito pesado ouvir isso. Será que tem alguém aí que se identificou nessas frases? A gente fala Você é brincando, tudo para mim. isso é tudo para mim. A gente fala brincando, mas são frases assim para trazer uma reflexão, né? O quanto que essas frases remetem a uma criança, né? Criança. É Quem credo, é né? Que tudo, né? fundão essas frases, né? Assim, como assim você é tudo para mim? E eu comigo mesma? Então eu tô dando ao outro a minha vida, ele é tudo. Só que são frases que normalmente são ditas. E o Sim. outro, né, espera uma reciprocidade disso. A Gil colocou aqui, credo, que prisão essas frases. Sufocam, não sufocam? É quando eu passo a ser responsável pelo outro, né? O outro, você é tudo Tem para mim. poder. Olha o poder que me dá, gente. Eu sou tudo para outra pessoa. Sem você eu não vivo. Então a outra pessoa depende de mim para viver. E é claro que essa pessoa numa separação ela vai falar que vai querer se matar. E ainda a culpa é minha. De repente eu parei, não amo mais aquela pessoa. É um direito, gente. Eu não sou obrigado a amar uma pessoa pro resto da vida. É diferente, né? Quando eu tenho um amor incondicional, né, que é amor de pais e filhos, né, do que uma pessoa. Amor entre casal é amor condicional. Ele tem algumas condições. Isso. Ele pode crescer ou ele pode acabar. Vai depender de uma série de fatores, do quanto os dois investem na relação e também de algo de repente passou. Eu mudei muito, porque nós mudamos, e é saudável mudar. Hoje eu não sou o Renato que eu era, por exemplo, há 10 anos atrás. A Vanessa não é a Vanessa que era 10 anos atrás. Nós continuamos em sintonia. Mas podia se perder, de repente não tem mais sintonia. E tudo bem. Agora, se ela sair eu vou morrer, vou me matar. Então nessa hora eu sou um bebezinho porque a mamãe foi embora e eu não sei viver sem a mamãe. Compreendem o peso disso? A Vanessa colocou aí, né, um depoimento. E Vanessa, que bom que você conseguiu olhar para isso e você conseguiu se libertar. Então, fica aí também algo para vocês, né, pensarem, trazendo aqui como reflexão. Se eu entro numa relação e vejo aquela relação de casal como um amor incondicional, não tá, algo não tá bem. Você tá olhando para esse parceiro, para essa parceira como um pai, como uma mãe, e aí vocês precisam de ajuda nessa relação, para que possam ficar inteiros e possam se relacionar como adultos, porque esse é o lugar de uma relação de casal, que os dois estejam adultos. Mas que bom, Exato. depois A de tudo Lígia aí, você. bem-vinda, Lígia. Só fazer um comentário em relação a isso, né? Ela colocou aí de relações abusivas, né? Tem relações psicopáticas, enfim. Então, avalie que relação você está. A gente sempre também tem que compreender que ninguém é dono de ninguém. Eu não sou dono da minha esposa, a minha esposa não é dona de mim. Relações, né, psicopáticas onde um é dono do outro, eu vou determinar o que você pode ou não fazer, que roupa você pode vestir, ou seja, é o dominante que fica ali, um fica maior, outro menor. Eu já atendi uma mulher uma vez que ela não podia nem ir na academia porque o marido proibia. A foto do perfil do WhatsApp dela tinha que ser sempre com ele, mas a foto dele não era junto com ela. Então vocês percebem o desequilíbrio, mas ele era uma exigência. Ele exigia que fosse assim e ela ficava presa nessa relação, claro, por questões dela que precisavam ser trabalhadas na terapia, né? Mas ela acabava se submetendo a esse lugar, por medo. Ah, mas se eu sair eu vou ficar sozinha. Aí a questão é, quantos anos você tem? Adulto é sozinho, gente. Como assim medo de ficar Exatamente. sozinho? Não é criança. Criança, tudo bem, não vai ficar sozinho. Adulto é. E deve ser uma delícia. Aliás, eu costumo falar assim, se antes de casar você puder morar sozinho e feliz, é ótimo. É um excelente teste. Fique sozinho e bem, para você ir para um relacionamento sem cobrar essas carências em relação ao outro, jogar isso para o outro. Como adulto, nós temos pernas que nos levam onde nós queremos, né? A criança, apesar dela ter, ela espera que alguém venha e tire ela daquela situação. Então, Que quando bom eu que a estou Vanessa colocou aí que conseguiu, né, se libertar de uma relação aí doentia. É isso aí, exatamente, Vanessa. se Força, fortalecer. se ame, seja dona da sua vida e das suas decisões. Não deixa ninguém decidir por você, nem marido, nem ninguém. A vida é sua. A gente compartilha uma vida com a pessoa que a gente ama, mas a gente não tem um dono que vai dar ordem na gente, né? Exatamente. Senão, ó, de novo, ao desequilíbrio. E aí não dá certo. A Giovana Outro falou que está sendo constelada aqui, viu, Giovana? Depois a gente manda
A conta. A conta. Brincadeira, viu, Giovana? Em dupla é um pouquinho mais. Vanessa, deixa eu só. Nós estamos. Tá faltando 6 minutos, né? A live é de 1 hora. A gente ficou de falar sobre sexo. Não sei o que você pensou em algum outro tema, mas senão a gente vai acabar e não vai conseguir falar sobre sexo. Sim. O povo quer saber de sexo, gente. Exatamente. Eu só quero colocar aqui uma coisa que nós apontamos como deixamos aqui num destaque, como uma dica muito importante para uma relação de casal, que é valorizar a família, a ancestralidade do outro. Quando eu me coloco a me relacionar com alguém, isso é muito importante. Quando eu me coloco a me relacionar com o Renato, eu tenho que ver que atrás dele ele traz toda uma ancestralidade. Eu preciso aceitar essa ancestralidade que ele traz com ele. Se eu ficar julgando todo mundo e ficar apontando os dedos, essa relação tende ao fracasso. Eu preciso olhar para o outro e saber que ele traz uma história, eu preciso respeitar essa história. E a partir dessas experiências que essa história dele e a minha nos trouxeram, essas experiências, nós vamos criar as nossas próprias experiências enquanto casal. Mas chega de apontamentos. Vamos pegar o que foi bom que nós trouxemos dos dois lados e fazer um caminho novo, tá? Isso que eu queria deixar aqui como muito importante também. E a questão da comunicação não violenta. Então, se perguntem, né, no momento assim, que está se sentindo que não tá boa a relação, tá? E por que eu não posso falar para o outro o porquê de eu não estar me sentindo bem? Isso é comunicação não violenta. Será que o outro sabe o que você está sentindo? Às vezes a gente fecha, assim, burra, fica lá. Tá, mas o outro sabe o que eu estou sentindo? Então, como é a gente ter essa abertura? Se deem, gente, essa abertura na relação. Então, assim, vamos sentar para conversar? Como que é assim, Renato? Vamos sentar para conversar? Eu tenho algo que eu preciso te falar. Ah, mas já vai virar briga. Não, eu só quero conversar. Isso é comunicação não violenta. Nós precisamos muito trazer isso para as nossas relações. Isso praticamente não acontece. E quando acontece, gente, essa relação flui. Porque a gente dá espaço um para o outro para falar. Não é? Exatamente. Vanessa já falou tudo, né? Sobre essa questão. Aceite o outro. Gente, aceite o outro como ele é. Para de tentar mudar o seu parceiro. E você nem vai conseguir. Não, mas eu vou mudar. O que vai mudar? A pessoa é daquele jeito. Aceita como ela é. Ela pode mudar se ela quiser. Mude você. Para de jogar culpa no outro. As pessoas adoram achar culpados, né? Porque fica nesse mundo infantil da inocência. Eu tô certo, o outro tá errado. É isso. A Giovana falou que tá levando umas porradas aí. Não podemos sair sem falar sobre sexo e sedução. Então fale, Vanessa, estamos em cima da hora, senão vai encerrar a live e a gente não vai conseguir falar. A questão do sexo. Não deixem o sexo ir embora da relação. Ele é muito importante para que essa relação flua. E dá um tesão danado, hein, gente? Bom. Isso. E a questão de se permitir sentir você. Agora eu vou falar para as mulheres, né? Quantas mulheres ainda não se sentem assim com essa permissão do sentir? E eu vou até mais longe, tá? Se toquem, se conheçam primeiro, até para eu poder, numa comunicação não violenta, falar para o outro que eu gosto. A gente poder trocar um com o outro, que um gosta, o que o outro gosta, e no momento íntimo a gente trocar esse carinho. Até porque eu também fico esperando que o outro adivinhe, né? O que eu gosto, e aí de repente eu fico lá numa relação que eu não tô gostando de nada daquilo, porém eu nunca falei pro meu parceiro o que eu gosto. Nunca perguntei a ele o que ele gosta. Exatamente. Então, se permitam falar. Isso é muito importante numa relação, principalmente quando a gente fala de sexo, tá? Se deem o direito de contar ao outro o que você gosta. Se permitam se tocar e se conhecer e poder levar ao outro o que realmente você gosta. Vou deixar o Renato falar um pouquinho. Giovana está sugerindo fazer uma live só sobre sexo. E realmente você tem muito assunto, né? Hoje não vamos, estamos falando bem por cima. Mas assim, quanto mais o casal se permitir sexualmente, mais saudável é. Sem regras. Sabe aquela questão entre 4 paredes, entre o casal? E que o casal possa preservar essa privacidade, que possa fantasiar. A fantasia traz muito gás, muito tesão.
Sexo não é só a penetração, gozou, acabou, gente. Vai muito além. O carinho, o olhar, o ritual antes, o estar junto, né? Que um possa fazer massagem no outro, que cada um possa, como a Vanessa falou, falar do que gosta, que vocês possam se permitir. O homem, eu vou falar agora como homem, o homem é muito visual, o homem gosta de olhar. Então, que a mulher se permita ser vista. Faça um strip para esse seu homem, né? Apareça, seja sensual. Apesar que eu reconheço que tem alguns homens que eles amam isso, mas se a mulher dele faz isso, ele fica todo desconfiado, não aceita, mas ele quer ver isso na outra, né? Então, seja isso, né? Que vocês sejam os personagens, né, que excitam essa relação de vocês, que excitam o sexo. Sem regras, e que se permitam. Senão vai cair numa rotina, numa mesmice. Vocês estão lá 5, 10 anos de casado menos. Acabem, gente. Eu já atendi casal aqui novo, com 30 e poucos anos de idade, que estava mais de um ano sem ter relação sexual. Vai apagando. Então, precisa renovar também sempre isso. É isso, né, Vanessa? É isso. A live acaba, é isso? Com 1 hora ela termina? Com uma hora ela vai acabar. Gente, quero agradecer muito a presença de todos vocês. Muito feliz aqui, agradecer a Vanessa pela parceria. Esse é um assunto que a gente ama falar, dá vontade de falar muitas coisas, né? Dá vontade de a gente continuar aqui. Vanessa, eu estava aqui quase abrindo um vinho, né? Enquanto a gente vai falando. Você pode fazer uma live com vinho. Eu tô aqui mergulhando com um monte de coisa que eu precisei eu tô indo para casa, já prepara aquele vinho para a gente poder tomar junto. Gente, pode deixar. eu e faltam 30 segundos. Eu e a Vanessa estamos preparando um curso 100% online, falando tudo sobre casal, sobre dicas, sobre relacionamento, tudo isso que a gente falou hoje e muito mais, tá? Talvez lá para setembro, talvez, né, Vanessa? Setembro, outubro, a gente vai divulgar aí nas redes sociais, no WhatsApp. Ok? Quero deixar um grande beijo a vocês. Obrigado. Obrigada, gente. Tchau.